Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, analisando sinais que muitos acreditam ser o cumprimento de antigas profecias. Será que estamos vivendo num momento único da história? Um ponto de viragem previsto há milênios? Fiquem comigo até o final, porque o que vamos discutir hoje é simplesmente surpreendente e pode mudar a sua perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Desde os tempos antigos, textos sagrados de diversas culturas falam sobre um futuro transformador, um tempo em que o mundo como o conhecemos passaria por grandes mudanças. Muitos estudiosos e teólogos dedicaram suas vidas a interpretar essas profecias, procurando por pistas nos eventos mundiais. E hoje parece que essas pistas estão mais claras do que nunca. Vamos explorar juntos esses sinais incríveis. Um dos sinais mais discutidos é a globalização e a tecnologia. Pensem nisto. Profecias antigas falam sobre um tempo em que o conhecimento aumentaria exponencialmente, e as pessoas poderiam se mover de um lado para o outro, com uma velocidade impressionante. Isso não soa exatamente como o nosso século XXI. Com a internet, temos acesso a uma quantidade de informação que seria impensável para gerações passadas. E com os meios de transporte modernos, o mundo tornou-se uma aldeia global. Essa conectividade sem precedentes é vista por muitos como um dos principais indicadores de que estamos numa era profética. Outro ponto fundamental são as tensões geopolíticas e os conflitos que vemos nos noticiários todos os dias. Muitas profecias falam de guerras e rumores de guerras, de nações se levantando contra nações. Quando olhamos para o cenário mundial, com alianças se formando e se desfazendo, e focos de instabilidade em várias regiões, é difícil não traçar um paralelo. A Bíblia, por exemplo, menciona especificamente certas regiões do Oriente Médio como palco de eventos cruciais nos últimos dias. A atenção constante do mundo voltada para essa área é, para muitos, mais do que uma coincidência. É um sinal claro. Vamos falar também sobre os desastres naturais e as mudanças ambientais. Textos proféticos de várias tradições descrevem um período de grandes abalos na natureza, terremotos em vários lugares, fomes, pestilências e fenômenos climáticos extremos. Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento na frequência e intensidade de furacões, incêndios florestais, inundações e secas. Cientistas alertam sobre as mudanças climáticas e, curiosamente, suas descrições sobre o futuro do planeta muitas vezes ecoam as palavras escritas por profetas há séculos. Seria essa uma convergência entre ciência e profecia? Além disso, não podemos ignorar a restauração de Israel como nação. Para muitos cristãos e judeus, este é talvez o sinal mais significativo de todos. A Bíblia profetizou que o povo judeu seria disperso por todo o mundo, mas que nos últimos dias eles retornariam à sua terra ancestral. A fundação do Estado moderno de Israel, em 1948, após quase 2000 anos de exílio, é vista como um cumprimento direto e milagroso dessa profecia. É um super sinal que, segundo eles, coloca o relógio profético em contagem regressiva. Outro aspecto interessante é a crescente busca por espiritualidade, em contraste com o aumento do ceticismo e do materialismo. As profecias falam sobre um tempo de grande confusão espiritual, onde muitos se afastariam da fé, enquanto outros a buscariam com uma intensidade renovada. Vemos exatamente isso hoje. Por um lado, uma sociedade cada vez mais secular, por outro, um despertar espiritual global, com pessoas de todas as idades, procurando por um propósito e um significado maior para suas vidas, muitas vezes fora das instituições tradicionais. E o que dizer sobre a ideia de um governo mundial ou um sistema econômico unificado? Muitas profecias, especialmente no livro do Apocalipse, falam sobre um poder global que controlaria o comércio, exigindo uma marca para comprar ou vender. Com o avanço da tecnologia de vigilância, das moedas digitais e dos debates sobre uma governança global para resolver problemas como pandemias e mudanças climáticas, essa ideia já não parece mais ficção científica. Os blocos econômicos
e as organizações supranacionais são vistos por alguns como os primeiros passos nessa direção. É importante ressaltar que não estamos aqui para prever datas ou causar pânico. O objetivo é observar, refletir e conectar os pontos. A beleza dessas profecias é que elas nos convidam a estar atentos, a viver com propósito e a olhar para além das nossas preocupações diárias. Elas nos lembram que a história tem uma direção e um propósito maior. Quando juntamos todas essas peças menos a explosão tecnológica, as tensões geopolíticas, as mudanças na natureza, a restauração de Israel, a polarização espiritual e os movimentos em direção a uma maior unificação global, o quadro que se forma é, no mínimo, impressionante. A convergência de tantos sinais acontecendo simultaneamente é o que leva muitos a acreditar que o nosso tempo não é um tempo comum, é um tempo de cumprimento. Então, o que podemos fazer com essa informação? Primeiro, podemos usá-la como um incentivo para aprofundar nossa própria fé e compreensão. Estudar esses textos não com medo, mas com curiosidade e esperança. Segundo, podemos nos esforçar para viver de maneira mais consciente, promovendo a paz e o amor em nosso círculo de influência. Se estamos mesmo vivendo em tempos tão significativos, então cada ato de bondade e compaixão tem um peso ainda maior. Este é um convite para você olhar ao redor, ler as manchetes e pensar criticamente sobre como os eventos atuais se encaixam nesse grande quebra-cabeça histórico e espiritual. O momento pode de fato ser agora. E estar ciente disso nos dá a oportunidade de sermos participantes ativos e não meros espectadores neste capítulo fascinante da jornada humana. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão profunda. Se este conteúdo ressoou com você, se te fez pensar, peço que deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que também possa se interessar por este assunto. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo, quero muito saber sua opinião sobre esses sinais. 8 Approxima. Alguma vez você já parou para pensar se as histórias e profecias que lemos na Bíblia estão de alguma forma se desenrolando bem diante dos nossos olhos? Será que os eventos que vemos nos noticiários e as mudanças que sentimos no mundo são ecos de palavras escritas há milênios? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante e, confesso, um tanto intrigante. Vamos explorar a pergunta que muitos se fazem, às vezes em silêncio. Estamos testemunhando as profecias bíblicas se tornarem realidade hoje? Antes de mergulharmos fundo, quero deixar algo bem claro. Nosso objetivo aqui não é pregar o medo ou o fim do mundo, mas sim abrir um espaço para reflexão, para olharmos o mundo por uma lente diferente. Vamos analisar alguns textos antigos e conectá-los como eventos contemporâneos, sempre com muito respeito e uma mente aberta. Então prepare-se, pegue sua bebida preferida e venha conosco desvendar esses mistérios. Para começar, vamos falar de uma das profecias mais conhecidas, encontrada no livro de Mateus capítulo 24. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da sua vinda e do fim dos tempos, ele respondeu com uma série de eventos. Ele disse: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, pensemos no nosso mundo atual. Parece que ligamos a televisão e somos bombardeados com notícias de conflitos em diferentes partes do globo. As tensões geopolíticas são uma constante. Rhinos contra rhinos, nações contra nações. Essa descrição parece estranhamente familiar, não é? E quanto aos desastres naturais, relatórios científicos mostram um aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, como terremotos, furacões e inundações. E a fome, infelizmente, continua a ser uma realidade trágica para milhões de pessoas, mesmo com toda a tecnologia e produção de alimentos que temos hoje. A questão que fica é: será que esses eventos são apenas coincidências da história humana?
ou são os sinais mencionados há tanto tempo? Outro ponto que Jesus menciona nesse mesmo capítulo é o surgimento de falsos profetas e o esfriamento do amor. Ele diz: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Pense na nossa sociedade. Vemos uma polarização crescente, discursos de ódio se espalhando pelas redes sociais, uma sensação de que a empatia e a compaixão estão se tornando artigos de luxo. As pessoas parecem mais focadas em si mesmas, e a conexão humana, genuína, muitas vezes, é substituída por interações superficiais. Será que esse esfriamento do amor é o que estamos vivendo? É uma reflexão profunda sobre o estado do nosso coração coletivo. Vamos agora para o livro do profeta Daniel. No capítulo 12, versículo 4, encontramos uma passagem impressionante que diz: "Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará." A multiplicação do saber. Isso não soa exatamente como a era da informação em que vivemos. Pense na internet, nos smartphones que carregamos no bolso, temos acesso a uma quantidade de conhecimento que era inimaginável para qualquer geração anterior. Podemos aprender sobre qualquer assunto Connector-nos com pessoas do outro lado do mundo em segundos. A ciência avança a passos largos. A tecnologia transforma nossa vida diariamente. Essa explosão de conhecimento, essa capacidade de esquadrinhar e investigar tudo, poderia ser o cumprimento dessa profecia antiga. É como se o livro estivesse sendo aberto em nosso tempo. E o que dizer de Israel? A nação de Israel tem um papel central nas profecias bíblicas. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado pelo mundo, sem uma pátria. Muitos profetas, como Ezequiel, previram que Deus os reuniria de volta à sua terra. Em Ezequiel 37, temos a famosa visão do Vale de Ossos Secos, que representa Israel sendo restaurado como nação. E então, em 1948, algo que parecia impossível aconteceu. O Estado de Israel foi oficialmente estabelecido, um evento histórico sem precedentes, que muitos estudiosos da Bíblia veem como um dos maiores e mais claros cumprimentos proféticos dos tempos modernos. A restauração de Israel é frequentemente vista como um relógio profético, indicando que estamos nos aproximando de outros eventos previstos. Além disso, as profecias falam sobre Jerusalém se tornando um cálice de tontear para todos os povos em redor e uma pedra pesada para todos os povos, como lemos em Zacarias 12. Hoje, vemos que Jerusalém é constantemente o centro de disputas políticas e religiosas internacionais. A cidade é um foco de tensão global, e seu status é uma das questões mais complexas da diplomacia mundial. A descrição de Zacarias parece um resumo preciso do que vemos nos jornais quase todos os dias. Outro tema recorrente nas profecias é a ideia de um sistema global unificado. No livro de Apocalipse, capítulo 13, fala-se de um sistema que controlaria o comércio mundial, onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma determinada marca. Por séculos, essa ideia parecia ficção científica. Como seria possível controlar todas as transações do planeta? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais sem dinheiro em espécie. Pagamentos digitais, criptomoedas, identidades digitais, a infraestrutura para um sistema global de controle econômico não só é possível, como está sendo construída diante de nós. Não estou dizendo que o Pix ou o cartão de crédito são a marca da besta, mas a tecnologia que possibilita esse tipo de controle global, que era impensável no passado, agora é uma realidade. Isso nos faz pensar sobre a direção que o mundo está tomando e a pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus afirma: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Graças à tecnologia, à tradução da Bíblia para milhares de idiomas e ao trabalho de missionários, a mensagem do Evangelho alcançou os cantos mais remotos da Terra, através da internet, rádio, televisão
e até mesmo aplicativos de celular. Pessoas, em praticamente todas as nações, têm a oportunidade de ouvir sobre essa mensagem. Nunca na história da humanidade, essa profecia esteve tão perto de ser literalmente cumprida. Então, ao juntarmos todas essas peças, guerras e rumores de guerras, desastres naturais, o esfriamento do amor, a explosão do conhecimento, a restauração de Israel, a centralidade de Jerusalém, o avanço para um sistema global e a pregação do Evangelho a todo o mundo, o que vemos? Vemos um quadro que se assemelha muito, de forma impressionante, às descrições feitas pelos profetas bíblicos há milhares de anos. É claro, é importante ter cautela. A história está cheia de pessoas que tentaram marcar datas para o fim do mundo e erraram. A própria Bíblia nos adverte que daquele dia e hora, ninguém sabe. O propósito de olhar para essas profecias não é criar pânico ou tentar adivinhar o calendário de Deus, mas sim nos despertar para a realidade de que talvez a vida seja mais do que apenas o aqui e o agora. Talvez exista um plano maior, uma história que está se desenrolando e da qual fazemos parte. Esses sinais podem ser interpretados como um chamado à reflexão, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor com mais atenção. Se o amor está se esfriando, como podemos ser agentes de aquecimento, de compaixão e de empatia? Se o mundo parece caótico, como podemos encontrar paz e propósito? Independentemente de você acreditar que essas profecias estão se cumprindo literalmente ou não, a análise delas nos força a confrontar as grandes questões da vida. A mensagem final das profecias bíblicas não é de destruição, mas de esperança. Elas apontam para um futuro onde a dor, o sofrimento e a injustiça não terão a última palavra. Apontam para uma renovação, para uma restauração de todas as coisas. Portanto, ao observar o mundo em vez de nos enchermos de medo, talvez possamos nos encher de esperança e expectativa. E você? O que você acha de tudo isso? Você vê conexões entre as profecias bíblicas e os eventos atuais? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Vamos construir essa conversa juntos. Lembre-se, o objetivo é o diálogo respeitoso e a troca de ideias. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar explorando temas profundos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima.